Agora, a ideia é falar de processo. Então, se você chegou aqui, vamos falar um pouquinho sobre a produção do quadrinho. Eu queria saber quanto tempo você levou para fazer esse quadrinho e qual foi a sua estrutura, o seu processo. Você começou com um roteiro, você começou com pontos soltos. Eu sei que teve no meio do caminho, a coisa foi meio que pegou uma tangente ali, né? Fala um pouco sobre isso. Tá, então, a minha ideia, assim, ela é uma ideia já que estava madura, entendeu? Era uma coisa que eu já estava cozinhando há muito tempo, porque ainda mais, sei lá, de 2013 para 2020, 2019, Pode crer. quando eu inscrevi o projeto, tudo a gente degringolou a sociedade, entendeu? Teve todas essas transformações, né? Então, vira e mexe, eu ficava voltando a esse tema. Mesmo quando eu estava produzindo uma sessão, eu sentia que eu estava precisando falar dessa história. E aí... Inclusive, rapidamente, Procissão é o outro quadrinho do Vinícius, que já tem vídeo aqui no canal, link na descrição, né? Então, se você não conhece ainda, abre uma outra aba e depois você vê outro vídeo. Volta para cá. Crisália. É. E aí, o que acontece é assim, nossa, eu até me perdi aqui, eu não sei o que eu estava falando. Seu processo de criação para fazer um quadrinho de Aham. 240 páginas, porque a galera está acostumada aqui no canal, até eu falo muito essa dica, né? Ah, começa Uhum. pequeno, começa com 3, 6 páginas, né? Seu quadrinho tem 240. Então, como é que é o Isso. processo para fazer isso? É o meu segundo, né? O meu primeiro teve 90. Pois é. Não façam o que eu fiz. Ou, ou façam, mas entendam o processo. Vou falar um pouco sobre isso. Mas o lance foi o seguinte: eu comecei a meditar sobre essa história quando eu fui inscrever, e eu tinha já a estrutura. Quando eu pensei, essa daqui, o avô vai estar com essa menina, então, através dela, ele vai começar a questionar as coisas que ele acredita que porque era o que eu estava te falando, é o porquê, né? Uhum. Você fez isso? Por quê? Por quê? Por quê? Ou É o que por a que Ana faz na história, né? aconteceu? É que teve uma mudança, né? Quando eu estava escrevendo, eu estava pensando isso com a minha filha, entendeu? Minha filha é a Ana. Qual que é o ponto? Chegou um momento onde eu estava desenvolvendo essa história na minha cabeça, que era o seguinte, ó, então eu tenho o incidente inicial, que vai desenvolver essa história, eu tenho o conflito, que é o conflito entre As a gerações, né? geração, o conflito do pai com o Cássio, que vou desenvolver, o conflito da menina com o avô, que eu vou desenvolver, o pico final, que está envolvido com essa metáfora da lagarta, da crisálida e da borboleta, e eu tenho o final. Eu já sabia o que eu queria, entendeu? Eu acho Importante saber o final antes de é começar. importante saber o final, cara. É importante saber o final. E às vezes não tem problema você mudar. Enquanto você está fazendo, Sim. ele pede outra coisa. Porque, e eu falo assim, quando você tem uma ideia, não pense em métrica, não pense na estrutura, não pense nisso. Tenha a ideia e escreva a ideia, entendeu? Primeira coisa, você faz isso depois, você trabalha em cima dela, entendeu? O conhecimento que você estuda de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, isso tudo que eu falei, incidente, a ação inicial, e aí o conflito e tudo isso você faz depois que você teve a ideia, porque quando você tem uma história, ela é sobre alguma coisa que você está passando, entendeu? Uhum. E aí depois você pensa nisso. Mas o lance é que eu tinha tudo isso, e aí eu comecei a pensar nos eventos, entendeu? Nas coisas que iam acontecer. E aí eu descobri que eu tinha. Agora eu posso falar sobre uma coisa que vai acontecer aqui, uma coisa que vai acontecer aqui, uma coisa que vai acontecer. Eu descobri que eu tinha uma história muito chata.
Porque eu acho que eu já falei isso para você, Rafa. Eu tenho uma birra quando você tem um herói, por exemplo. Um herói que ele é recluso, mas ele é um super guerreiro. E aí ele não quer lutar, ele quer paz. Então, esse cara, ele precisa ser colocado numa situação muito esdrúxula, sabe? Ele tá num restaurante, aí o cara vai assaltar, mas ele não quer só roubar a menina, ele vai obrigar o cara a tomar uma atitude e fazer alguma coisa, entendeu? E eu acho isso muito forçado. E no fundo, eu tinha uma criança que eu tinha que colocar o avô em todas essas situações e aí desenvolver um diálogo onde uma parte tentaria explicar e a outra parte só ia questionar, entendeu? Não tem como você desenvolver isso de um jeito que fique bom, cara. Então eu pensei, se eu pudesse pegar esse conflito e colocar ele no coração da história, isso ia destravar toda todas as coisas que eu precisava falar, entendeu? E aí foi quando eu percebi que a, o conflito tinha que ser a neta. E a neta era negra. Porque a gente vive numa sociedade onde a estrutura social que separa a, o cidadão de classe A do B do C é, acima de tudo, racial, Uhum. que é o racismo estrutural. E aí, aí eu não sei, aí a história ficou clara para mim, entendeu? Mas o bom e ruim é que isso agora muda meio que o foco, né? Muda Virou outra história, que agora está tratando de um completamente. tema muito sensível, É, um tema é, que, inclusive, mais relevante, talvez não, é mais é, relevante, né? é. Do que só o porquê da criança. Né? E não mais. E aí tem um outro problema, porque se eu vou falar sobre racismo, eu não posso falar da perspectiva da Ana. A Ana é negra, eu sou branco. Pode crer. Não faço ideia, entendeu? Eu não vivi nada disso. Entendeu? Esse tipo de coisa que eu não vivi. Eu só posso contar essa história de uma perspectiva, E é que é por do isso que por isso que o Cássio é branco. Quer dizer, é, por isso que ele é protagonista, perdão, né? é, que é a Que é a visão perspectiva. dele. Exato. É. Aí ficou claro para mim, porque se a gente tem uma sociedade estruturada dessa forma, aí eu posso falar sobre toda a estrutura. Pode crer. Isso, nossa, e aí a abordagem é outra, aí a história vira outra, né? E o negócio, eu quero muito conversar com você no final do vídeo, para a gente falar sobre a relevância cultural disso, porque aí É, merece um ponto específico. Mas falando da produção mesmo, aí, beleza, você mudou, agora a coisa ficou clara na sua cabeça. E você montou o quê? São tópicos, você montou uma escaleta com o que ia é, acontecer? Como é que foi essa montagem uhum. de história aí? Então, igual eu te falei, assim, eu fico, as histórias elas ficam maturando dentro de mim, entendeu? Uhum. Elas ficam crescendo, crescendo, até uma hora que elas precisam sair, assim, porque elas tomaram o rumo que elas tinham que ter na minha cabeça, e se eu não fizer alguma coisa, aí É tipo um filho que faz 8 anos perdi. e quer tomar, né? Exato, sabe? De certa forma é terapêutico, mas precisa acontecer. Então, essa história eu já tinha. é, é, então, uma vez que eu. Vamos falar praticamente o que aconteceu. Uma vez que eu decidi que isso ia ser, eu comecei a pesquisa. Porque o lance é o seguinte, cara, eu vou falar sobre isso, eu preciso entender sobre o que eu vou. Minimamente, Exato. Então, eu comecei a pesquisa, comecei a ler autores negros, eu comecei a assistir filmes negros, eu li a Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida, comecei a escutar muita música, o Emicida, e eu comecei a ler posts de internet
que eram muito interessantes, cara. Eu descobri um post de internet que era assim: quando você descobriu que era preto? Quando você descobriu que você era preto? E aí, cara, as pessoas falavam: quando aconteceu isso aqui comigo, eu era pequeno, aconteceu isso aqui comigo. Ou quando fulano fez tal coisa, ou quando eu vi fazerem isso com a minha mãe, entendeu? E outro Um post guia, cara. exato, cara, porque você é uma criança, você é uma criança. Uma criança entre muitas crianças, entendeu? Aí uma hora você nota que o tratamento do seu amiguinho com você não é a mesma coisa, entendeu? Uma hora você descobre qual que é o problema. E a gente nunca se tocou nisso porque a gente nunca Nunca. passou por isso. Jeremias, que é do O MSP, Jefferson Costa é o muito Jefferson bom. com o E do Rafael Rafael Calça, Calça, né? é sobre isso, é sobre um momento desse, entendeu? Pode crer. E aí, cara, e aí eu li um outro post que era muito interessante, assim, se o racismo acabasse amanhã, o que você faria? Sabe? Eu não ia me preocupar com o que eu ia vestir para poder sair na rua, para ir no shopping. Ou eu não ia precisar colocar a mochila na minha frente para poder entrar numa loja, entendeu? E uma infinidade dessas coisas. Aí eu percebi uma coisa, ó, primeiro, vou fazer uma regra para mim. Eu não vou inventar nenhuma situação. Todas as situações que estão dentro desse livro são coisas que aconteceram, são coisas reais. E mais, como eu estou escrevendo da visão do Cássio, todas as coisas são pela visão dele, entendeu? Por isso eu preciso desenvolver essa relação o mais lento possível, porque o amor é banho-maria, entendeu? A paixão, entendeu? O amor, as pessoas precisam se identificar e se importar e é igual a raposa fala para o Pequeno Príncipe, né? Para você me cativar, você precisa fazer assim, ó. Precisa vir às 4 horas aqui. Você marca de vir às 4 horas. Então, às 3 eu já vou te anunciar. Aí você senta longe. E a gente fica aqui, a gente não fala nada. E amanhã você vem e senta um pouquinho mais perto, entendeu? Mas não fala nada. E aí eu falei, essa aproximação vai ser assim. E aí eu já tinha a história na cabeça. Eu falei, eu vou escaletar ela. Então, a E primeira coisa... a grande dificuldade é você fazer essa história desenvolver lenta, sem ficar monótono, né? Sem ficar chata, como você tinha falado no início. Exato. Exato. Mas isso, e esse é que é o ponto que as pessoas precisam ter noção. Assim. Você inscreve o projeto no PROAC, assim, o PROAC abre em maio. Em julho, no final de julho, você tem que inscrever, entendeu? Então, eu tinha uma ideia e eu tinha um planejamento e é assim, é uma proposta. O PROAC, ele premia a proposta, entendeu? Premia, né, a proposta. E aí eu tinha essa proposta. Quando eu ganhei, eu falei, então vou começar a trabalhar ela. E aí, quando eu comecei a trabalhar ela, veio a pandemia. E aí, cara, o que parece que essa radicalização que já vinha acontecendo, ela aumentou, ela colocou na marcha 5, entendeu? Pode crer. Começou. E aí, cara, um tempinho depois, teve o assassinato do George Floyd. Entendeu? Então, de repente, eu tinha uma história na mão que era a evidência, entendeu? O tema que eu estou tratando, ele está em evidência. Então, quando eu comecei a escaletar essa história, eu falei, tá, agora eu preciso honrar tudo isso que eu estudei, todas as coisas e todas as pessoas que estão dentro dessa história, entendeu? Então, aí eu escaletei ela, foram 25 cenas. Então, e eu não vou explicar o que é uma cena, mas A gente tem um canal, gente. A gente fala sobre isso no canal em outros vídeos. é isso.
São 25 cenas, e aí, uma vez que eu escaletei ela e falei, isso aqui vai acontecer, é essa a mentalidade do personagem, é isso que ele quer, é isso que vai acontecer, e esse é o conflito, que é o que está acontecendo, e te dá um pontapé para a cena seguinte. A cena seguinte é isso aqui, aí a visão dele já é essa daqui, o conflito é esse aqui, a visão dela é essa daqui, eles querem, e aí esse é o resultado, dá o pontapé para esse conflito, e tudo isso culmina no final, que eu já sabia o que era, entendeu? Então, de repente, quando eu terminei de escaletar, a história que eu achei que eu ia contar em 90 páginas, eu já sabia que não ia dar para contar ela em 90 páginas. Porque nesse ponto, depois que eu escaletei, por exemplo, aconteceu com Procissão, mas em outra etapa. O Procissão eu tinha escaletado, e aí depois eu escrevi um roteiro que era um curta-metragem. Então eu tinha um roteiro de cinema e eu fiz essa tradução no layout, entendeu? Pro Crisálida, eu tinha a escaleta das cenas, e aí, para eu cortar uma etapa, eu falei, agora eu vou, então, escrever esse roteiro escaletando, quer dizer, layoutando. Então eu criei Depois escrito e desenhado meio que simultaneamente, assim. Isso. Criei um arquivo de página dupla, e aí então isso aqui vai acontecer, e eles vão estar nessa cena, e eles vão estar falando isso aqui. Então, uma vez que eu tinha a cena, o que estava acontecendo no quadro, eu trabalhava o diálogo, porque eu sabia o que eles estavam conversando, né? Sabe o que eles estavam... Sim. E aí, então, se trabalha diálogo, e aí eu trabalhava o diálogo no texto, jogava ele na página, e ia para a página dupla seguinte. E aí foi uma pauleira, porque as páginas... foram 240 páginas. Foram 231 páginas. Né? Aí tá tranquilo, né? Aí é mais perto de 90. Tá tranquilo. Exato. Aí foi isso. Só que uma vez que eu tinha aberto essa porta, eu não podia mais voltar, entendeu? Porque eu sentia que eu precisava desse tempo, pelo motivo que eu te falei agora, entendeu? Porque a relação deles precisava evoluir de certa forma, porque, no fundo, a lição da Olivia do Olhar os Lírios do Campo, né? Não precisa de um pouco de gentileza. É empatia, entendeu? Para você deixar sair do seu ponto de vista, de abraçar o seu ponto de vista, você precisa entender o ponto de vista do outro, cara. Isso é difícil de fazer. Isso só acontece com empatia, cara. Sim. E é um tema sensível, é um tema importante, que não dá para levar ele de forma leviana, tá ligado? Exato. Então, mas eu acho que funciona. Esse tempo que você tirou para contar a história em muitas páginas é uma história intimista, no fim das contas. É uma história... Ela tem espaço para ser desenvolvida, o que é importante, né? É muito fácil numa história dessa você talvez tornar a transformação do personagem equivalente da Crisálida, transformar ela numa coisa meio artificial, né? E não foi. Ou panfletária, entendeu? Pode crer. Não acho que é o caso. Exato, porque o lance é o seguinte, eu não estou escrevendo um tratado, eu estou escrevendo essa história, eu tenho, minha preocupação são com esses personagens, entendeu? Uma coisa que eu acho que é legal para a falar, inclusive, foi que o próprio Jefferson Costa, que a gente falou do Jeremias, né? Ele é um autor negro, um autor super relevante, o amigo dele, inclusive, abraço Jefferson. Ele escreveu uma frasezinha, né? Ele já leu o quadrinho, já escreveu uma frasezinha, que eu achei que tem tudo a ver. Ele fala sobre como que é importante, sobre como que a história do Crisálida é sobre pequenas mudanças, pequenas atitudes, mas no final ele fala assim, é suficiente? Não. Tá ligado? Não é. Exato. Não é. Não é um resumo, eu não estou escrevendo um tratado. Eu estou contando essa história.
E é o que acontece com essas pessoas, entendeu? Porque é muito bonita a história, e de fato muito bonita. Espero que o leitor leia e se emocione, talvez até mude algumas atitudes, possivelmente, mas essa história não vai salvar o mundo, não. Ela não é. Não. Agora pode criar. Não, não é. Pelo contrário, é mais meu Deus, o mundo é assim mesmo. Que loucura, né? E, assim, como eu estava vendo um documentário do Chico Buarque, assim, que ele escreveu todas as músicas e isso tocou para todas as pessoas que já concordavam com ele, entendeu? Mudou a ideia de... Pois é. No fundo, e é engraçado, porque você está escrevendo, você precisa que as pessoas leiam e te falam, eu entendi isso aqui, eu não entendi isso aqui, eu tá passando do ponto aqui e tal. Tem leitores beta, gente, tem um leitores beta. Exato. E as pessoas falam, esse livro eu preciso dar pro meu pai. Ou eu preciso dar pro meu tio. E eu quero dar esse pro meu pai, inclusive. Exato. E as pessoas que precisam ler, elas precisam... Sim. Dê pro seu pai, pro seu tio. Mas então, voltando à parte do processo, aí você então escaletou, montou a estrutura do que vai acontecer, deu 200 e porrada páginas e começou a desenhar. Só que já tinha um layout, então, já tinha uma estrutura das páginas que você fez junto com o roteiro ali. Sim. Né? E aí o desenho foi todo digital? É tudo digital? Tudo digital. Tá. Eu tenho uma mesa digitalizadora que é uma Cintiq que eu tenho, e aí eu fiz ele todo digital. Para mim, foi muito melhor, porque eu fiquei muito tempo sem desenhar. Eu trabalho com animação 3D, né? Então, eu fiquei muito tempo desenhando só para fazer concept, ou uma ilustração, ou uma coisa aqui. E aí, eu comecei a notar, quando eu comecei a desenhar, que, cara, primeiro, eu estava desenhando tudo muito grande, entendeu? Sabe? Inclusive, eu acho que ficou muito pequeno os desenhos de Crisálida, hein? Ficou? Você fez no tamanho certinho. Vai ser difícil usar depois. Tá. Aí, eu tava fazendo tudo muito... Não tava cabendo nos quadros, assim. E aí, essa capacidade que você tem de selecionar e reduzir, sabe? É uma coisa que... É uma vantagem que é muito importante, cara. E foi uma mão na roda, cara. Fazer isso no digital, para mim, abriu uma possibilidade, velocidade, sabe? Uhum. De produzir, mesmo porque você tem um prazo para fazer as coisas, né? Cara, eles o PROAC foi muito generoso com o prazo, tipo, deu muito prazo a mais. O lance da pandemia, eles deram uma por causa da né? pandemia, exato. Tem várias outras coisas que a gente pode falar depois. Mas o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz o layout com os textos e uma indicação de onde que ia ficar o balão, para poder estruturar mais ou menos e planejar, essa informação pode ficar aqui, esse texto é muito grande, ele pode ficar aqui, porque uma coisa que acontece muito para quem que eu vejo a galera que faz lettering falar, o desenhista que não esquece que vai ter um balão naquela cena, e o balão clássico. Na frente da cara do personagem, sabe? Então, como eu estava fazendo tudo, eu já planejo, já deixo as coisas todas aqui acertadas. E aí, quando eu terminei de escrever a história, aí eu voltei aquelas 3 primeiras páginas que eu tinha feito para poder inscrever no PROAC e comecei dali. E aí, 2 perguntas para a gente terminar essa parte e falar de PROAC de fato. Uma é sobre 3D. Você falou que também modela, eu te entendo também modela muito. Sim. E ajudou muito a fazer os desenhos, né? Os cenários, cara, foi fundamental. Faz diferença. Nossa, faz muita diferença. Muita diferença. Não só de qualidade, mas de agilidade também, né? Você não precisa ficar traçando grelhas, perspectiva, tudo quadro. Exato. Abre o programa. Eu fiz, por exemplo,
o apartamento do Cássio, o parque, o edifício, né, o condomínio. O condomínio, exato. E aí eu posicionava a câmera no que ia aparecer ali, tirava um render e colocava e redesenhava por cima. A mão na roda. Uma mão na roda, cara. E você acaba também evitando umas coisas de erro de escala, sabe? E de inconsistência também. Tinha um quadro ali naquela parede que você esqueceu no outro quadro, na outra parte. Tinha uma cadeira diferente. Mas isso acabou acontecendo também. Sempre acontece. Vamos ver quem descobre, quem acha esses errinhos aí na história. Isso. E o outro ponto para a gente falar de processo é as cores. O fato de que você decidiu colocar tudo em tom de cinza. A conversa foi essa. Isso. Ele quis colocar tudo em tom de cinza e até usando o argumento de que eu quero fazer que nem uma irmã. Não foi isso? Foi isso. Isso. Para quem não conhece, uma irmã do Bachem Viver, que é em tom de cinza, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre esse livro. E Sim. Aí o Vinícius queria fazer uma vibe nesse sentido, que eu acho que tem tudo a ver. São histórias que... Não que o tom seja o mesmo, porque é outra coisa. Na verdade, o tom é o mesmo, talvez o tema seja outro. Né? Tema. O tema é completamente diferente. Mas o tom, essa coisa intimista, né, da família ali, eu acho que tem um pouco disso sim. Mas aí a gente falou na hora de estar decidindo com esse de impressão e tudo mais, falou, vamos fazer cinza não? Vamos fazer azul. Até você tá de azul aí, não sei, desde que a gente falou de azul, você comigo tá todo de azul para mim. Tudo que eu vejo seu tá azul. Pois é, cara. Eu gosto muito de destacar planos assim com tons, entendeu? E tem uns quadrinhos que eu acho muito legais, que eles não são em preto e branco, sabe? E funciona também, que só em preto e branco. Mas aí eu fiquei pensando, se eu colocar um tom de cor que quebre um pouco, sabe? Ia ser muito interessante. E aí, que é aquilo que você já tinha comentado no outro vídeo, foi usado naquele verão. Sim. Que é muito bonitinho também. E aí a ideia foi pegar esse azul nesse Pantone, que é um estudo especial, para quem não entende rapidamente da máquina de impressão aqui. A máquina tem uma chapa, né, que é impressa para jogar a tinta. E aí a tinta cai na chapa e a chapa meio que filtra para a tinta. Aí a gente tem as tintas coloridas e a preta. Nesse quadrinho, o que a gente vai fazer? Vai ser só preta, só que ao invés de ser tinta preta, vai ser uma tinta azul. Então, tudo que seria preto vai ser azul e os tons de cinza vão ser tons de azul. Né? E fica muito bonito, gente. Tem a imagem aqui na tela que a Casa botou pra gente. É muito bonito, sério mesmo, é muito bonito. Eu acho que vai ser o diferencial. A gente estava conversando até com a Ana, que é minha assistente esses dias, vendo a diferença da página preta e branca, o tom de cinza, para a página azul. Cara, a questão emocional da coisa, né? De ser uma história... Ela é triste na maior parte do tempo. Né? Eu acho que tem essa pegada. Fim da parte 2.